E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo, né? A ministração que nós vamos aprender e receber hoje do Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor chama-se Você Escolhe, porque de fato o Senhor outorgou a nós o direito da escolha. Ele nos oferece e nos aponta o caminho e nos oferece uma caminhada amparados, uma caminhada consolados, conduzidos por meio do Teu Espírito Santo, mas Ele nos dá a escolha de trilhar esse caminho com ou sem Ele, de trilhar o caminho que Ele propôs para nós, que Ele preparou para cada um de nós, ou o caminho que nós acharmos que devemos trilhar. Você escolhe. Cada um de nós temos o direito de escolher, temos o arbítrio de escolher, a liberdade de escolha. Por mais que algumas liberdades ou direitos nos venham sendo cerceados ao longo da história, para que a palavra de Deus se cumpra, o direito de escolher Jesus não nos será cerceado. No seu coração, você tem a liberdade de escolher quem reina, quem domina, quem assenta o trono e quem conduz a tua e a minha vida. Nós que escolhemos. Você que escolhe. Diga comigo uma vez. Você escolhe. É isso mesmo. Você escolhe. Para que você entenda um pouco sobre a escolha, vamos fazer uma oração e abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor fez para o teu louvor, para a tua glória, que o Senhor nos oportunizou estar aqui, te prestar um culto agradável, um culto racional, onde nós queremos, Deus, receber o teu Espírito, receber e sermos ministrados por Ele através da tua palavra, aprendermos de ti nesta noite, aprendermos contigo esta noite e aplicar esse aprendizado nas nossas escolhas daqui para frente. Que o teu Espírito venha tomar o lugar que é teu, nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos espíritos, que a quietude da nossa alma agora seja o suficiente para que a gente receba, sinta a tua presença, reconheça o teu poder, ouça e absorva da tua palavra, como lhe apraz nesta noite, para cada um que assiste, para cada um que o Senhor trouxe até este lugar. Em nome de Jesus que nós oramos, já agradecendo pelo que o Senhor fez e ainda irá fazer. Amém e amém. Amém? Deuteronômio 30, o verso 19. Se você não quiser, não precisa abrir. Essa é só uma introduçãozinha, a palavra que a gente vai ler está lá em Jeremias. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Diga comigo, a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Repete comigo essa palavra, escolhe. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu, mas não somente tu, tu e a tua semente. Percebe que a nossa vida, ela está pautada em escolhas. E a Bíblia, logo no início, nos aponta que a gente tem a opção de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. É tudo uma questão de escolha. Amém? A gente vive num processo de escolha constante. Do momento que a gente acorda, a gente já começa a escolher. A gente escolhe se fica um pouquinho mais na cama, se já levanta naquele horário. A gente escolhe se vai tomar café, se não vai tomar café. A gente escolhe se vai para o trabalho, se vai para a escola. Sim ou não? Só eu que faço essas escolhas no meu cotidiano? É tudo um processo de escolha. E é natural isso. Agora, a gente precisa entender que, como cristãos, as nossas escolhas, elas não podem simplesmente seguir um curso natural, uma rotina, um modo automático. Elas precisam ser pensadas, diga comigo, pensadas, e precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo.
E, sobretudo, elas precisam carregar consigo uma intenção. Elas têm um propósito. Quando você acorda escolhendo viver. Sim ou não? Estou vivo, acordei, tenho mais um dia para viver. E aí você escolhe tornar aquele dia uma bênção, um motivo de gratidão, de contentamento por ter despertado, por estar saudável, por ter um trabalho, por estar sob um teto, por estar deitado em cima de um colchão, por ter um cobertor. É um processo de escolha sem fim. Você escolhe todo o tempo. Você pode olhar para tudo como, ai, esse colchão é horrível, ai, esse quarto abafado. É um processo de escolha. Depende do ângulo que você vai olhar, depende da escolha que você vai fazer. Mas você precisa entender que é você que escolhe. Jesus, Deus, a palavra, o Espírito Santo estão aqui para nos ajudar. E aleluias, eles estão aqui. Só quem sente pode glorificar ao nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluias. Nós escolhemos em todo o tempo, e o Senhor quer que a gente entenda, intencione, direcione as nossas escolhas de acordo com as que Ele tem para nós, para que a gente viva o que Ele preparou para nós vivermos. Como eu falava, a gente sempre está escolhendo. E a gente precisa entender que até mesmo o ato de não escolher é uma escolha. Sim ou não? O ato de não escolher é uma escolha. Não adianta pensar que entre isso e aquilo, não vou ficar com nenhum. Você fez uma escolha. A escolha de ficar com nenhum. Mesmo quando a gente pensa que não está escolhendo nada, nós estamos. Quando você pensa que está votando branco ou nulo, que foi a experiência de escolha mais recente que nós vivemos, foi a escolha do nosso representante, nós não estamos deixando de escolher. Votar nulo ou branco é uma escolha. Você está fazendo sim uma opção. E na sua vida também, quando você acha estar se abstendo de algumas responsabilidades, de alguns posicionamentos, de algumas escolhas, você também está fazendo uma escolha. E cabe a nós sabermos se o que nós estamos escolhendo é o que Deus gostaria que nós de fato estivéssemos. Se as nossas escolhas foram ou não foram acertadas, se elas foram ou não mediante uma consulta ao Espírito Santo de Deus, se elas tiveram ou não um direcionamento, uma sujeição àquele que deve direcionar e conduzir as nossas vidas, aquele que abre as portas, que prepara o caminho, inclusive no deserto, como nós louvamos aqui. Mas será que você que crê que Ele abre caminho no deserto, que é o Deus, que é o início, que é o fim, é o mesmo Deus que está na decisão pequenininha que você precisa tomar? Se você vai pela direita, se você vai pela esquerda, se você aceita essa proposta de emprego, se você não aceita, se você abre esse negócio, se você não abre, se você anda com esta pessoa, se você não anda. Sabe, o Senhor, Ele quer ser consultado. Ele quer que nós nos voltemos a Ele, perguntemos aquilo que a gente quer saber, aquilo que a gente quer escolher. Deus, eu não sei. Eu não sei. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso tomar uma decisão. Me direciona. Me aponta o caminho. Testifica no meu espírito, no meu coração, para que eu entenda que o Senhor está comigo. Deus, eu estou querendo isso. Deus, eu estou querendo aquilo. E nesse diálogo você vai entendendo que a sua escolha vai passar por um processo de 3 etapas básicas. A primeira coisa é que você vai entender que as suas escolhas, elas revelam quem você é. As nossas escolhas, elas revelam quem nós somos. A forma que você se veste, as pessoas com quem você escolhe caminhar, os lugares que você frequenta, os alimentos que você consome, todos os seus hábitos, dos mais simples, cotidianos, eles vão revelar àqueles que te enxergam a Deus e a você mesmo, quem você de fato é.
Você vai entender que você não é aquela pessoa que você diz: não, eu sou uma pessoa do bem, não, meu estilo de vestir é clássico, não, eu sou fitness, não, eu sou vegana, eu como assim, eu como assado. São as suas escolhas. Não é aquilo que você está falando para as pessoas, mas aquilo que as pessoas estão vendo você decidir todos os dias. E a pergunta que o Senhor nos faz nesse primeiro processo da escolha, que é o de que elas nos revelam o nosso caráter, revelam quem realmente nós somos, é: o que as suas escolhas, o que as nossas escolhas têm revelado sobre nós? É muito profundo entender que a forma como você olhou para o seu dia quando acordou hoje revela quem você é. A forma como você olhou para a afronta que lhe fizeram hoje revela quem você é. Às vezes você acha que é o super crentão. Hoje eu acordei, fiz meu devocional, orei, tive o meu tempo com o Espírito Santo, foi tão lindo, foi tão profundo. Aí o Senhor permitiu uma afronta logo em seguida e você reagiu da maneira que Jesus não gostaria que você reagisse. Você fez uma escolha. Toda ação tem uma reação. E a sua reação àquela ação, a sua escolha de resposta, não foi a que Deus esperava que você tivesse. Quantas vezes na nossa caminhada nós fazemos escolhas erradas? Nós nos precipitamos em falar quando devíamos calar? Ou nós nos omitimos em falar quando nós devíamos abrir a nossa boca e falar? Tantas situações em que a gente escolhe errado. E Deus chama a nossa atenção essa noite para entender que essas escolhas que você julga pequenininha, que estão ali na sua rotina, quase que disfarçadas, elas estão escancarando o teu caráter. Elas estão mostrando para o mundo quem você é, porque Deus já sabe quem eu e você somos. Sabe muito bem. Ele não se engana e não se confunde a respeito de nenhum de nós. Nós nos enganamos acerca de nós mesmos. Mas Deus não. Deus nos conhece. Deus nos conhece intimamente. E Ele sabe que em nós, e que o nosso coração ele vai se inclinar para os nossos desejos, para as nossas vontades, para as nossas concupiscências, para a nossa carne. Mas nós temos o direito de escolher. Diga mais uma vez: você escolhe. É isso mesmo. Você escolhe alimentar e satisfazer esses desejos ou matá-los em detrimento de viver Cristo em você. Em detrimento de, ao invés de alimentar a sua carne, alimentar o teu espírito. Viver uma vida pautada no que Deus quer para mim e para você. Perceba que a primeira etapa, nossas escolhas nos revelam. A pergunta que o Senhor tem para nós é o que as nossas escolhas têm revelado. As pessoas têm olhado para você, para suas escolhas, para suas respostas às situações e visto: ali é um cristão. Uau! Que resposta, que postura, pautada na Bíblia, exatamente como Deus disse que uma pessoa faria ao ser perseguido. Ela está amando o seu perseguidor. Nossa, que postura! Eu vejo um cristão. Ela não disse: mas olha o que ela fez com aquela pessoa que a caluniou e a difamou. Ela perdoou, ela serviu, ela estendeu a mão. Deus espera que a gente reflita hoje acerca das nossas escolhas, acerca do que as nossas escolhas têm revelado de nós para as pessoas, e comecemos a assumir uma postura de fazer escolhas que revelam um caráter como o de Cristo. Porque o caráter cristão é justamente o de alguém que imita Cristo. Sim ou não, gente? Sim. Nós temos e vivemos e nos esforçamos para imitar Jesus. Lógico que nós não conseguimos, mas nós temos que perseguir esse alvo.
Nós temos que todos os dias pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que as nossas escolhas sejam, poxa, é o que Jesus escolheria, é o que Ele faria, era isso que Ele responderia, era assim que Ele reagiria? Me ajuda aqui, eu preciso escolher acertadamente. Eu preciso fazer de modo que o que seja revelado a meu respeito seja um verdadeiro imitador, seguidor de Cristo. As pessoas não podem ter uma revelação diferente. Eu não preciso dizer que eu sou. Basta que eu faça escolhas que revelem isso a meu respeito. Amém? A esse respeito eu trouxe uma ilustração que diz assim. Conta a história de um homem, é uma história real, para ilustrar para vocês sobre a escolha. Ele trabalhava numa empresa e recebeu do seu empregador uma proposta de que o seu salário seria triplicado, em detrimento dele trabalhar uma carga horária e horário que ele não poderia mais cumprir as suas obrigações na igreja, suas obrigações como servo. Ele era uma pessoa super engajada na igreja, desenvolvia várias funções, tinha um compromisso com a obra do Senhor, e ao receber essa proposta ele ficou muito balançado. Ele conta que passou o final de semana pensando, foi numa sexta-feira, e ele tinha que chegar na segunda com a resposta para aquela proposta. E quando ele chegou, o patrão dele perguntou para ele, então, depois do final de semana, você deve ter orado muito, conversado muito com Deus, e eu quero saber qual que foi a sua escolha. Você vai realmente aceitar a minha proposta? E ele, então, respondeu, olha, foi uma decisão muito difícil, mas eu escolho sim, eu aceito a sua proposta. Ele falou, mesmo com essa carga horária, você sabe que não vai dar para você desenvolver as suas atividades. Eu já conversei com o Senhor e eu aceito a sua proposta. Naquele momento, deu aquele silêncio assim, esmagador. E aí o patrão dele respirou bem fundo e disse, você agora pode ir ao setor pessoal pegar a sua carta de demissão. Ele ficou estarrecido. Ele, não, acho que o senhor não entendeu. O senhor está bem? É isso mesmo? Eu disse que eu aceito, eu não estou me demitindo. Ele disse, não, eu estou te demitindo. Sabe por quê? E ele estava muito ansioso para ouvir a resposta. E a resposta foi algo que eu e você precisamos considerar muito. Ele disse assim, se você foi capaz de trair o seu Deus, o que você não faria a mim e a minha empresa? Se você foi capaz de trair o seu Deus, o que você não faria a mim e a minha empresa? Alguém com o seu caráter eu não quero perto de mim. A escolha daquele homem revelou quem ele era de forma escancarada. Nenhuma atividade que ele desempenhava ao longo de todos os anos que ele já trabalhava naquela empresa há alguns anos, falou tão alto quanto essa escolha. Essa foi a escolha que determinou ele continuar ou não no emprego. E a gente precisa entender um outro processo da escolha que não é negociável. Chama-se princípio. Fala para o seu irmão, princípio. As nossas escolhas, elas precisam ser pautadas no princípio. Elas revelam quem nós somos e elas precisam ser pautadas por princípios. Princípios é um conjunto de regra, de norma, que regula, que norteia, que direciona, que diz isso pode, isso não pode, isso é assim, isso é assado. E não muda. Princípio não é como valor, que para mim ou para você pode ser diferente, dependendo de onde você veio, de como você foi criado. Princípio é inegociável e imutável. A Bíblia diz, não matarás, é não mate só um pouquinho, ou só quando lhe fizerem muita raiva, é não matar de jeito nenhum. É não roubar, é não roubar. É plantar para colher, é plantar para colher. Escolheu não plantar, escolheu não colher. Escolheu plantar melão, vai colher melão. É básico. Não tem margem para dúvida, não tem margem para negociação. Princípio não se negocia.
E a Bíblia está cheia deles, de Gênesis a Apocalipse, para conduzir, para respaldar, para nos ajudar, para nos instruir em cada processo de escolha e de decisão que nós precisamos fazer. Porque nenhuma escolha que nós venhamos fazer deve infringir, deve contrariar qualquer princípio previsto na Bíblia. Isso é básico. A primeira proposta, a primeira pergunta, a primeira dúvida: peraí, isso infringe algum princípio bíblico que é o que norteia a minha vida como cristão, como servo de Deus? Não, não infringe. Então agora vamos destrinchar essa escolha e para que o Senhor direcione. A primeira coisa eu tenho que saber claramente, porque sou eu quem escolho. Você que escolhe. E você escolhe como? Você escolhe embasado na palavra. Você escolhe pautado em alguma coisa, respaldado naquilo que Deus deixou para você seguir e crer. Deus fala para os filhos: honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. É um princípio honrar pai e mãe. É uma ordenança do Senhor. E advém dela uma promessa de viver por longos anos. Traz consigo uma bênção. Fala para os maridos serem esposos de uma só mulher. Fala para os líderes serem irrepreensíveis. Fala para os jovens serem aguerridos, se esforçarem, aplicarem a energia e o vigor da sua força para o reino e em prol dele. Para todas as áreas das nossas vidas, seja em que condição você estiver, para todo o processo de escolha que você tiver que fazer na Bíblia, você vai encontrar um princípio que direciona e que você não deve infringir para poder fazer aquela escolha, para poder tomar aquela decisão. Não se negocia. Para que a gente continue, eu quero que vocês abram a Bíblia em Jeremias, capítulo 40. Jeremias 40 trata da libertação de Jeremias, quando Judá estava sendo destruído, o contexto em que ele já havia anunciado que aquilo aconteceria e ele está cativo junto com os demais hebreus, pelo povo babilônico. Nesse momento é o momento em que ele é solto. Essa palavra ela é muito ministrada dessa ótica, do ponto de vista da libertação dele, da profecia que ele já havia trazido no capítulo 39, que ele segue nesse capítulo. Mas nesses 6 primeiros eu quero que vocês olhem hoje da perspectiva da escolha. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. 2. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde achar melhor. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Amém? Eu acho lindo que a história toda, o processo de exílio do povo judeu pelo povo babilônico, o chamado de Deus para Jeremias desde tão jovem,
A característica dele de ser o profeta chorão, de ser tão imbuído pelo sentimento de ter que entregar profecias tão duras, tão pesadas, de destruição de um povo, de destruição de cidades, de países. E ele, naquele momento, aprisionado, mas já havia profetizado no capítulo 39 que ele seria liberto, que ele seria livrado. E, de fato, o rei deu essa ordem ao chefe da guarda, que cumpriu a ordem mais adiante. E o que hoje o Senhor nos convida a entender e aprender sobre o processo de escolher é que as nossas escolhas, elas revelam quem nós somos. É que as nossas escolhas precisam estar pautadas em princípios. E terceiro, que as nossas escolhas, elas impactam a vida de outras pessoas. Você nunca escolhe e responde só por você. Sempre as suas escolhas, elas vão causar um impacto na vida de alguém. A consequência da sua escolha vai arrastar alguém consigo. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Já vou citar 2, mas você deve estar se perguntando, sim, onde é que entra Jeremias nesse processo? Percebam que Jeremias, Nebuzaradã libertou, verso 2, verso 3. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Ok, até aí a profecia do Senhor se cumprindo. Mas hoje eu liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, diga comigo, se você quiser. Isso é igual a você escolhe. Entende? Se você quiser. Foi facultado a Jeremias o direito ou o poder de escolher. Mas existe algo em jogo, que é o impacto que as nossas escolhas trazem sobre a vida das pessoas. Jeremias não era só uma pessoa, um exilado como a maioria, estava ali, capturado para ir lá servir como escravo o povo babilônico. Ele era um profeta. E como profeta, muitas pessoas acreditavam nele, olhavam, se espelhavam nele e esperavam algo dele, porque afinal ele era um representante de Deus, era um homem escolhido de Deus e falava em nome de Deus quando entregava as suas profecias. Mesmo que até aquele momento as profecias dele não eram muito bem recebidas, porque quase sempre tinham sido de destruição. Mas as pessoas respeitavam quem ele era e em nome de quem ele falava, que era em nome de Deus. E em todo o tempo o chefe da guarda diz: se você quiser ir comigo, vá. Mas se você quiser ir para qualquer outro lugar, você que escolhe. É você quem escolhe. Vamos continuar o versículo. Veja, parte B do verso 4. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde achar melhor. Esse, contudo, é uma pausa e uma janela nos estudos para que a gente saiba que Jeremias ele não conseguiu responder de imediato essa pergunta. Inclusive, demorou um tempo para que ele conseguisse fazer a escolha que ele precisava fazer. E ele ponderou, por exemplo, que se ele fosse com o chefe da guarda para a Babilônia, ele teria muitas regalias e viver sob a proteção da guarda real. Não ia ser escravizado como o povo dele tinha sido levado, mas ele teve uma preocupação. Como as pessoas iriam vê-lo? As pessoas vão olhar para mim como alguém que traiu o seu povo? Será que eles não vão acreditar que eu também não traí Deus? Será que eles não vão acreditar que fui eu que inventei essa profecia, que todos eles seriam levados como escravos em detrimento de eu ir ficar lá no bem bom, cheio de regalias? Ele ponderou, ele pensou, ele considerou que a escolha dele ia revelar sobre o caráter dele e sobre o caráter do Deus que ele dizia servir. Ele considerou os princípios que ele tinha de honra ao Deus,
de honra, de consideração. Quando a Bíblia diz considerai, quando a Bíblia diz para a gente fazer para os nossos irmãos como se estivéssemos fazendo para Deus, Ele considerou aquelas pessoas. Ele disse: aqui vai ficar só aqueles que inclusive a Babilônia rejeitou. É o povo que sobrou, é o povo que não ia ser útil nem para ser escravizado, é o resto do resto. É a mazela da nação que eles não teriam proveito e ficou. Mas é o povo de Deus. E é o povo para o qual eu fui chamado para falar. E ele demorou um período até que ele se decidiu. E no verso 6, Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, que era o país, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Ele escolheu permanecer com o povo que foi deixado. Ele entendeu que naquele momento escolher salvar a própria pele e não seria vantajoso. Talvez ele pudesse ser rejeitado até pelo próprio Deus e não mais falar em nome dele, não mais profetizar como ele profetizava. Mas ele fez a escolha certa, permaneceu naquele lugar. O Senhor permaneceu com ele. E ele ainda foi grandiosamente usado para entregar tantas outras profecias, inclusive de reedificações, de transformação. E aquele povo conseguiu permanecer olhando para Jeremias e respeitando Jeremias como um homem de Deus por conta da sua escolha. Por conta do impacto, diga comigo, impacto. Por conta do impacto da escolha que Jeremias fez. As suas escolhas, elas causam impacto nas pessoas. Davi é um exemplo clássico, que é muito demonstrado, muito explanado sobre escolhas erradas e sobre consequência delas, quando opta por adulterar com Batseba, enviar o seu amigo para morrer. E as consequências disso são terríveis. E eu acho o exemplo do impacto que as nossas escolhas causam nas pessoas muito mais profundo. Porque vejam que uma geração inteira foi comprometida pelo impacto da escolha de errar que Batseba e Davi fizeram. Que quando um não quer, dois não erram. Foi um erro cometido pelos dois. O impacto do erro, da escolha de errar que eles fizeram, ficou sobre toda a geração futura de Davi. O filho que ele gerou daquele adultério morreu no seu 7º dia de vida. É uma história que todos nós já conhecemos, mas é válido lembrar para que a gente alcance o impacto das nossas escolhas na vida das pessoas. Das pessoas que estão olhando para você e o seu caráter está sendo revelado a partir das suas escolhas. Das pessoas que estão sob a sua liderança, dos seus filhos, que vivem pautados no seu exemplo, não no que você blá, 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 blá. O que você fala não surte resultado, mas o que você faz, eles irão reproduzir. Ou pelo menos, se não for um bom exemplo, vão saber o que não devem reproduzir. A consequência do erro de Davi e Batseba foi muito desastrosa, foi catastrófica, foi terrivelmente ruim. Além da perda do filho do adultério, por conseguinte, ele tinha outros filhos, tinha várias concubinas. Mais adiante, um dos seus filhos mata o outro, mais adiante, um deles toma uma das suas concubinas. O que morre é assassinado pelo irmão porque estuprou a irmã. Então, é uma sucessão de consequências, de escolhas, de impactos de uma escolha. Por conta dessa escolha, desse pecado, o próprio Deus diz através do profeta Davi que a espada não se apartaria da sua casa. E por isso todos aqueles crimes, até o ponto de Absalão, seu próprio filho, querer matá-lo e persegui-lo até ser morto pelo chefe da guarda, não cessou. As nossas escolhas, elas impactam. E nós temos o poder de fazer escolhas que vão impactar as pessoas, que vão impactar gerações, que vão impactar os nossos filhos, que vão impactar os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas na faculdade, os nossos vizinhos, os nossos liderados, positivamente. É tudo uma questão de escolha.
É tudo uma questão de sujeição dessa escolha ao Rei dos Reis. É tudo uma questão de senhorio, de ordenamento, de entender quem está em qual lugar, que a minha vida não é minha, eu a entreguei, e vivê-la da maneira como Deus quer que eu viva é infinitamente melhor do que nós podemos pensar ou imaginar. A palavra diz em Efésios, não sou eu que estou dizendo isso. E eu acredito na Bíblia. A Bíblia não mente, a Bíblia é viva, a Bíblia é o próprio Deus falando para nós. Na situação de Jeremias, muitos de nós provavelmente revelariam o caráter que carregamos até o dia de hoje. Provavelmente ia querer ir lá, não, vou me livrar, vou ficar aí com esse povo, vou passar fome, não tem nada, não tem emprego, a cidade está destruída. Quem poderia fazer alguma coisa só ficou aí, ó, doente, aleijado, cego, mulher, viúva, criança remelenta, catarrenta. Não vou ficar no meio desse povo, não. Vou para lá. Sou profeta. Vou dar profetada lá no palácio. Vou ficar sob a guarda real. Ele entendeu quem de fato era realeza. Ele entendeu quem de fato ocupa o trono dos tronos. Ele entendeu quem de fato era rei sobre a vida dele. Ele entendeu quem de fato assegurava a integridade e poderia fazer a proteção dele. Que numa situação anterior usou a própria boca dele para dizer ao rei que o povo seria capturado, que o povo seria escravizado, mas que ele seria livrado. E a profecia do Senhor se cumpriu na íntegra como ele falou, como ele foi usado para falar. Mas nós hoje temos a promessa do Senhor, temos a palavra do Senhor ao nosso dispor e nos esquecemos e nos fragilizamos tão facilmente com coisas tão pequenas e começamos a achar que a realeza, que a proteção, que o lugar seguro não estão em Deus. Está naquele emprego com salário triplicado como aquele homem. Trocamos Deus por coisas, por pessoas que não podem nos dar, que não podem fazer por nós aquilo que Ele faz, aquilo que Ele já fez, aquilo que o Filho dele já fez por meio de um sacrifício. Tamanho amor. Nós precisamos conduzir as nossas escolhas. Nós precisamos tomar as nossas decisões convictos de que nós não estamos infringindo nenhum princípio. Eu tenho que saber, não, peraí, eu vou escolher isso aqui, eu vou para lá, eu vou votar em fulano. Eu estou infringindo algum princípio? Não estou, não. É nesse aqui. Essa porta de emprego, como é? Domingo, 6 horas? Terça, 19h30? Quarta-feira, no horário da célula? Não, é muita coincidência. Todos os meus horários em que eu deveria estar na casa do Senhor, com o qual eu firmei um compromisso, onde eu desempenho uma função no reino, que Ele não depende, não precisa, mas me oportunizou servir. Não, isso está errado. Essa porta não é de Deus para a minha vida. Deus, o Senhor tem propósito que eu vou ali, o Senhor quer salvar alguém ali através da minha vida, o Senhor quer fazer um movimento, me ajuda a entender, porque eu não quero escolher isso não, Jesus. Isso aqui infringe um princípio, eu vou deixar de te honrar. Eu vou deixar de firmar o compromisso que eu havia firmado contigo. E eu não quero isso, o Senhor não está nisso. O Senhor já me ensinou através do teu Espírito e da tua palavra que as minhas escolhas devem estar pautadas em princípios. E eu estou faltando com o princípio da honra. Eu estou priorizando o meu emprego. A tua palavra diz, busca primeiro o meu reino e a minha justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu não preciso buscar primeiro o emprego e depois o teu reino. Senhor, o princípio é primeiro o teu reino, depois todas as coisas. Me ajuda aqui, Senhor, porque a proposta está tentadora, mas acabou. O princípio, ele tem essa função, ele norteia, ele traz a luz, ele clareia. Você disse, a partir do momento que você entendeu que era primeiro o emprego, depois o reino, já está errado, já infringiu um princípio. Não preciso prosseguir. Deus não é Deus de dúvida e nem de confusão. O que é lindo no Espírito é que é isso, você vai para a palavra. Peraí, o que é que a Bíblia fala aqui? Eu estou sem saber como é que eu resolvo essa situação. Meu Deus, essa jovem, como é que eu vou fazer isso? Não. Vocês precisam parar hoje. Vocês precisam se consertar hoje. Vocês têm que se casar e aí vocês podem ter relação sexual.
Aí os filhos de vocês estarão debaixo da bênção e não debaixo da maldição. Espera aí, vamos ajustar esse negócio. Olha, a Bíblia diz isso aqui. Você é cristão, você escolheu seguir Jesus? Não tem erro, é fácil, é claro. Não deixa dúvida, não tem margem para você viajar. Buscar primeiro o reino de Deus. Será que primeiro é o número 1? É primeiro mesmo, primeiro de tudo, assim, minha filha, é primeiro, acabou. Não tem margem para não entender. Honra teu pai e tua mãe. Estou entristecendo o coração do meu pai. Ele está magoado comigo. Eu sei, mas eu gosto tanto de fulano. Eu não vou deixar de ter amizade com fulano de tal, só para agradar o meu pai. Você está honrando o seu pai com essa amizade? Você está respeitando o seu pai com essa amizade? Princípio, honrar. Não importa, você vai ter que abrir mão de algum amiguinho ou amiguinha, abra mão, é necessário. Viver Cristo é viver renúncia o tempo todo, não pensa que é oba-oba. É renúncia, mas é renúncia que vale a pena, é renúncia intencionada, é renúncia recompensada com galardão infinitamente maior do que você pode pensar, supera tudo o que você quer, tudo o que você anseia, tudo o que você deseja, tudo o que você pode imaginar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Vale a pena cada renúncia, vale a pena, com Jesus vale a pena. O que para você é sofrimento, olha diferente, converta em alegria. Porque se é por Jesus, não é sofrimento, está valendo a pena. O Senhor diz para mim e para você esta noite. Se o que você está chamando de sofrimento, de agonia, é renúncia em nome de Jesus e por amor de Jesus, não é sofrimento. Vai valer a pena, já está valendo, você que não está enxergando, mas já está valendo a pena, e vai valer até o fim, porque Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e eternamente, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Para de escolher errado e querer responsabilizar alguém. Você é responsável pelas suas escolhas. Fala para o seu irmão, você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Você, tem 3 dedos aqui para mim quando eu aponto um para vocês. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ninguém pode escolher por mim e por você. Sabe o filho pródigo? O que ele escolheu? Oba-oba, não foi? Quero minha herança, vou para a gandaia, vou ver como é que é. Subiu, desceu, rodou, o que aconteceu? Foi privilegiado. Teve a sorte que Deus está mandando dizer que muitos hoje não terão. O dia é hoje, você que escolhe, elemento. Ei, Deus está falando contigo aqui. O filho pródigo teve a oportunidade, sabe? Acabou com tudo, reconheceu que não tinha nada, que escolheu errado, que fez a pior escolha da sua vida, gastou tudo, voltou comendo a lavagem dos porquinhos do papai, queria ser um servinho do papai, papai fez o quê? Fez festa, fez banquete, deu anel, deu vestes, recebeu, acolheu. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? É hoje. Não vai ter tempo de rodar por aí e voltar não, meu filho. A hora é agora. A oportunidade que Deus está te dando é hoje. Diga para o seu irmão, é hoje. É você que escolhe. É você que escolhe. Aquele jovem foi agraciado e está na Bíblia para que eu e você aprenda que Deus nos ama, que Ele vai nos receber sempre. Mas não são todos que terão a oportunidade de rodopiar com más escolhas e não arcar com as consequências dela. E achar papai fazendo festinha para você. Quando você voltar, papai pode não estar mais lá.
Pode não ter mais anelzinho para pôr no teu dedo, pode não ter mais roupinha para lhe cobrir. Papai pode já ter sido, meu filho, recolhido para a glória. Porque Jesus está às portas. Então não desperdice a oportunidade de escolher direito. Não desperdice a oportunidade de escolher Jesus e levar a sério a sua escolha. Lembre-se, aquilo que você diz que escolhe não diz quem você é, não. É o que você de fato escolhe que fala quem você é. Escancara quem você é. Vir aqui na célula não diz nada. É como nós escolhemos reagir às afrontas, às perseguições, às calúnias, às difamações, às traições. Aí, como nós escolhemos reagir a cada uma dessas circunstâncias, dizem quem nós somos. Escancara quem nós realmente somos. E o Senhor quer que a gente olhe hoje no espelho e comece a analisar cada uma dessas escolhas. Comece a considerar aquilo que você tem feito, achando que você está escolhendo aleatoriamente, entender que é uma escolha intencional e que quando ela é errada, ela vai ter consequência ruim. E que quando ela é uma escolha acertada, ela vai trazer consigo uma bênção, porque a palavra disse que é morte ou vida, bênção ou maldição. Tem meio termo? Não ouvi. Não tem. Na minha Bíblia não tem, não. Na sua tem aí? Deixa eu ler de novo se eu estou ficando doida. Não tem, não tem, não tem. É bênção ou maldição. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto vida e morte. Diga comigo, vida e morte. Bênção e maldição. Diga comigo agora, escolhe. Pois é, o versículo sugere, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Diga comigo, para que vivas tu e a tua semente. Entende que o versículo testifica, quando a gente lê tu e a tua semente, a gente está dizendo nós e as gerações vindouras. É o impacto das nossas escolhas sobre as outras pessoas. Eu posso escolher que as minhas sementes usufruam de uma escolha acertada que eu tenha feito, ou posso amargar, ver a minha descendência, a minha semente, também amargar as consequências de uma escolha, como Davi amargou, e vários salmos profundos a gente consegue sentir a dor e o desespero e a angústia daquele homem, por uma escolha errada. Aleluias. Deus é poderoso. Deus quer que a gente guie as nossas escolhas à luz da Tua palavra, porque não faltam princípios que nos norteiem, que nos orientem, que nos conduzam pelos caminhos do Senhor. Eles são retos para nós. As nossas escolhas determinam o futuro, e não é só o nosso futuro, e nós já vimos isso através de Davi, através do filho pródigo, através de tantas escolhas. Eu quero lhe propor se lembrar de uma escolha que você tenha feito que prejudicou alguém. Vou te dar aí um tempinho, vou tomar uma água. Eu quero que você pense. Uma escolha que você fez na sua caminhada, ao longo da sua trajetória, e essa escolha prejudicou uma pessoa. Talvez você mentiu. Talvez essa mentira foi até para ajudar. Você achou que ia ajudar essa pessoa mentindo, com essa mentirinha. E aí o resultado foi desastroso. A mentira que você pensou contar para ajudar, atrapalhou. E muito. Deus está falando com alguém essa noite. Você pensou que ia ajudar essa pessoa com essa mentira, mas você atrapalhou essa pessoa. Você tem a oportunidade hoje de escolher consertar isso.
Você tem a oportunidade hoje de ir lá, dizer a verdade, de se humilhar, de pedir perdão, de dizer que a sua intenção não foi aquela. E entender que as suas escolhas, elas têm que ser intencionadas. Não, eu não vou mentir, porque eu posso mentir hoje para ajudá-la, mas nenhuma mentira ficará oculta. Em algum momento essa verdade vai vir à tona e eu vou acabar prejudicando. Então é melhor que eu não minta. Eu vou orar por ela para que Deus a ajude, para que Deus tome o controle dessa situação. Aleluia. Agora, se lembre de uma situação em que você fez algo que beneficiou alguém. Foi mais fácil, não foi? Sim ou não? Mata ela, é a carne, nós somos assim. É mais fácil lembrar do que a gente fez. E como é fácil, se a gente não tomar cuidado, a gente só lembra do que a gente fez de bom para as pessoas e ainda fala em tom de cobrança. É ou não é? É fácil. Fiz tanto por fulano. A pessoa ingrata na vida é fulano. Meu Deus. É mais fácil lembrar de algo que a gente fez. Mas a proposta dessa reflexão é justamente você pensar que existem escolhas muito difíceis para nós fazermos. Existem escolhas que são simples, como não, eu vou ficar mais 10 minutos na cama, como eu fiz hoje, e cheguei 10 minutos atrasada no trabalho. Achei que eu ia conseguir na velocidade, mas aí tinha o café e eu tive que arrumar as crianças e não deu tempo. Eu não contava com esse detalhe, acabei me passando. Então, assim, se você escolhe ficar 10 minutos a mais na cama, você está sujeito a escolher arcar com as consequências desses 10 minutos a mais. São escolhas. Desde escolher ficar 10 minutos a mais na cama, até escolher a ir para uma cidade onde o Senhor te propôs ir. A ir para um bairro onde o Senhor está ali convocando para ir fazer a obra. A escolher a pessoa com quem você vai se casar. A escolher a profissão que você vai atuar. São escolhas importantes. São escolhas que vão determinar o nosso futuro. Porque você não vai se casar hoje para acabar amanhã. Você vai se casar para acabar quando um de vocês dois morrerem. Isso é princípio. Amém ou não amém? Quem concorda, diz amém. Quem discorda, diz corda. Acorda, minha gente. Amém? É princípio. A gente se casa para se separar quando um ou outro morrer. Não é o que a Bíblia diz? Essas escolhas difíceis, elas requerem de nós essa sensibilidade. Esse filtro. Pega ali a escolhinha que você tem que fazer e diz, não, peraí. Ela tem que passar por aquele primeiro filtro. Ela vai revelar sobre o meu caráter. Eu tenho um caráter de Cristo. O que essa pessoa, o que as pessoas vão ver? E o que Cristo vai ver em mim a partir desta escolha, dessa decisão? Segundo, ela está pautada em qual princípio? Ela precisa estar. Eu vou encontrar. Tem um aqui. Tem que ter um. Achei. Não roubarás. Não. Eu não posso fazer esse negócio com você porque isso não está certo. Eu vou levar uma fatia que não me pertence. Eu posso fazer nesses moldes, eu vou dizer a verdade. Não tem problema que eu não vou ganhar tanto. O Senhor vai acrescentar lá na frente, porque se eu fizer desse formato, eu vou infringir um princípio que diz, não roubarás. E esse roubo vai ter uma consequência. Porque a Bíblia diz para eu escolher entre a morte e a vida. Entre a bênção e a maldição. E eu não vou escolher a maldição. Eu não vou escolher morte. Eu vou escolher ser honesto. Eu vou escolher fazer a coisa como tem que ser feita. Sabe, você decide isso quando você devolve os 10 centavos a mais no troco da fila do pão de manhã. Eu não estou falando só de um esquema milionário. É para a gente entender que são as pequenas escolhas que vão revelar quem nós somos. E a sociedade está carente de encontrar em nós verdadeiros imitadores de Cristo. E Deus, Jesus, está ansiando de achar em nós perfis que verdadeiramente o imite. Que verdadeiramente se sujeite a Ele para fazer as mínimas escolhas. Para tomar as decisões que nós consideramos menores. Você que essa noite quer, a partir de hoje, fazer escolhas mais acertadas, consultando o Espírito Santo, sujeitando aos princípios
de Deus, entendendo que elas terão impacto sobre a sua vida e a de outras pessoas. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Eu quero, antes que a gente ore, perguntar a você que está aqui essa noite, ou você que nos assiste, se você quer fazer essa escolha hoje. Essa escolha que particularmente Deus falou com uma pessoa, dizendo que hoje é o seu dia. E eu acredito que isso se aplique a muitos outros. Olha, o filho pródigo foi muito agraciado. Muitas vezes nós estamos como o filho pródigo. Nós estamos usufruindo, achando estar de algo que é nosso por direito, quando aquilo que o Senhor nos assegurou está reservado para nós. A partir do momento que nós fizermos a escolha certa. Hoje essa oportunidade está com você de escolher Jesus, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Não há outro. É morte ou vida, é bênção ou maldição, é Deus ou diabo. Não tem santinho no meio, é frio ou quente. Não tem banho-maria no meio, é um ou outro. Você escolhe. Se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, pode levantar a tua mão no teu lugar. Se você está nos assistindo, você pode escrever: eu aceito ou eu volto, porque o Senhor está te dando a oportunidade hoje de voltar enquanto é tempo. Aleluias. Enquanto o Espírito Santo lhe convence que esse papel não é meu, o Senhor me aprove vir aqui e ser ministrada por Ele, para que cada uma das nossas escolhas a partir de agora sejam mais intencionadas, sejam melhores definidas e pautadas na palavra dEle. O papel de convencer é o do Espírito Santo de Deus, mas a escolha é sua. O papel de dizer eu aceito, só você pode fazer. Ninguém mais pode fazê-lo por você. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar enquanto esses irmãos tomam essa decisão. Em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos. Deus, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és rei sobre este lugar. Tu és o Senhor dos exércitos. Deus, muitos clamam por homens, ou confiam em homens, em carros, em cavalos. Mas nós estamos aqui nesta noite para declarar que a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. É em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós esperamos, é a Tua intervenção que eu e a Tua igreja em concordância clamamos esta noite sobre nossas vidas, sobre nosso estado, sobre nosso país. Muitos clamam por intervenções de homens, chore, canta lá e astérias, mas nós clamamos a intervenção do Senhor nesta hora sobre a nossa nação. Nós clamamos a intervenção do Senhor sobre as escolhas que estão para ser tomadas por esses dias no nosso país. Nós clamamos a intervenção do Senhor, xere, canta laias. Nós clamamos pela intervenção do Senhor, pelas decisões, pelas escolhas que nós precisaremos fazer daqui por diante. Não serão escolhas fáceis, serão escolhas que terão grandes impactos sobre muitas vidas, não apenas sobre as nossas, não apenas sobre o círculo pequeno que nós conseguimos enxergar ao nosso redor, mas sobre muitas vidas, quiçá sobre gerações. Aleluias. Senhor, nós clamamos pela Tua intervenção, nós clamamos pela Tua direção nas nossas escolhas, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, nós nos prostramos, nós nos humilhamos diante de Ti para Te pedir perdão pelas escolhas erradas que fizemos até aqui, pelas escolhas que fizemos sem consultá-lo, sem consultar o Teu Espírito, sem considerar os Teus princípios, a Tua palavra, Senhor. Perdão, Deus, porque foram incontadas as vezes que cada um de nós decidimos, escolhemos arbitrariamente, simplesmente porque a nossa carne queria, porque a nossa emoção queria, mas não era o que a Tua palavra diz para que nós escolhamos. Nós queremos alinhar as nossas escolhas, nós queremos alinhar os nossos desejos com o do Senhor para nós. Nós queremos o Teu Espírito conosco,
nos ajudando, nos consolando. Nós queremos estar sensíveis para ouvir, não desprezar cada vez que Ele nos direcionar, nos orientar, nos instruir. Pai, nós queremos que as nossas escolhas revelem o Senhor em nós. Que as pessoas não venham enxergar Ramilas, Marias, João, Pedros. Pai, que as pessoas venham enxergar Jesus. Jesus. Que as pessoas possam olhar e dizer: meu Deus, que escolha, que atitude. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo Deus na vida dela. Oh Senhor, que as nossas escolhas venham revelar a Ti, Pai, para aqueles que não Te conhecem. Oh Espírito de Deus, que as nossas escolhas venham estar pautadas na Tua palavra, porque ela não muda, porque ela é viva e ela viverá eternamente. Oh, todas as coisas passarão, mas a Tua palavra não. Nós precisamos considerar o que está escrito nela para fazer as nossas escolhas, papai. Nós precisamos entender que as nossas escolhas determinam futuros, que as nossas escolhas impactam a vida de outras pessoas, não somente a nossas, positivamente e negativamente, mas é o Teu Espírito e é o Senhor, por meio da Tua misericórdia, como foi com Jeremias, que cumpre cada uma das Tuas promessas quando nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, quando nós buscamos a Tua direção para fazer cada escolha. E o Senhor diz para mim e para você essa noite, igreja: você escolhe. Você escolhe sobre a morte e sobre a vida. Você escolhe sobre gerar vida, sobre transmitir vida, sobre transmitir morte, transmitir dor, transmitir agonia, sofrimento. Você escolhe. Você escolhe sobre viver uma vida debaixo de maldição por consequência das suas decisões. E você escolhe viver uma vida de bênção também por consequência das suas decisões, das nossas escolhas. Pai, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigada por ministrar ao meu coração e ao meu espírito a Tua palavra. Toma cada escolha que nós tivermos que tomar a partir de agora, Senhor, em Tuas mãos. Que sobretudo nós venhamos escolher Te adorar. Que sobretudo nós venhamos escolher nos entregar a Ti de todo o nosso coração. Que nós venhamos escolher Jesus todos os dias. Todos os dias. Porque aí todas as nossas escolhas estarão certas, estarão alinhadas. Se o Senhor for o centro, se o Senhor estiver no lugar que é Teu, em nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo, às vezes em que nos dizia, nos apontava o caminho e nós insistimos em ir pelo caminho que queríamos, que nos afagaria. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes. O nosso papel é interceder por eles, Pai. E como Teu Espírito moveu nesta oração, a clamar pela intervenção do Senhor, intervenha como lhe apraz. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. E nos ajude, Senhor, a escolher Jesus todos os dias, para a glória e honra do nome do Teu Filho. Nós Te agradecemos. Nós oramos ao Senhor. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.